O nome Amazonas, que batiza o maior estado do Brasil e um dos maiores rios do mundo, tem sua origem em uma lenda grega que veio parar em terras brasileiras. Quando expedicionários europeus, liderados pelo espanhol Francisco Orellana, chegaram à região que hoje pertence à Amazônia, em 12 de fevereiro de 1542, encontraram um grupo de índias guerreiras. Segundo os relatos, elas lutavam nuas e viviam em tribos isoladas, sem homens. Eram chamadas pelos índios de Camiabas. Por seus costumes, elas lembravam as lendárias amazonas da mitologia grega, que viviam na Ásia Menor, e logo foi feita a associação entre elas. As Icamiabas eram mulheres altas, musculosas, de pele clara, cabelos compridos e negros, como descreveu o frei espanhol Gaspar de Carvajal, que fazia parte da expedição de Orellana. Ele disse tê-las visto às margens do rio Inhamundá, na divisa dos estados do Pará e do Amazonas. As índias não permitiam a presença de homens na tribo, e para afastá-los, lutavam com arcos e flechas. Diz a lenda que, para se tornarem exímias arqueiras, arrancavam o seio direito. A versão mais aceita era que elas atavam o seio direito com uma faixa, parecendo assim que não tinham um dos seios, diz a historiadora e especialista em folclore Rosane Volpato. A palavra Icamiaba significa, a que não tem seio, segundo o estudioso João Barbosa Rodrigues. Essa versão encontra respaldo na lenda grega que dizia que as amazonas queimavam o peito das meninas ainda crianças para que não atrapalhasse o lançamento da flecha. Essa história não tem nada a ver com nossas Icamiabas. Sem seio são as amazonas asiáticas, não as brasileiras, afirma o indigenista João Américo Pereira. Para Rosane, é pouco provável que as índias inutilizassem um seio porque amavam como mulheres, defendiam-se como guerreiras e multiplicavam-se como mães. Amuleto da sorte. Embora não tivessem maridos, as Icamiabas tinham filhos. Segundo a lenda, uma vez ao ano, em noites de lua cheia, elas realizavam uma cerimônia sagrada para a deusa Iaci, a mãe lua, no lago Iaci-Uarua, espelho da lua. Convidavam os índios guacaris, que habitavam os arredores e, nesse dia, tinham relações sexuais com eles sob a bênção da mãe lua. Após o ritual amoroso, mergulhavam no lago e buscavam no fundo um barro com o qual moldavam um amuleto chamado Muraquitã. Há várias versões sobre como era feito esse amuleto. Todas, porém, envolvem as Icamiabas e o lago espelho da lua. Uma das lendas diz que eles eram feitos a partir de uma substância verde pastosa que deveria ser modelada dentro da água do lago. Ao serem colocados em contato com o ar, tornavam-se mais duros que um diamante. Tal barro verde era encontrado também no rio Tapajós, com o qual os índios faziam, debaixo da água, pássaros, rãs e outras figuras. Já os índios Uabuí contam que os amuletos eram animais vivos e, para apanhá-los, as índias feriam-se. Ao deixar cair uma gota de sangue sobre o bicho desejado, ele morria e era petrificado. O amuleto era oferecido pelas amazonas aos homens com os quais haviam mantido relações sexuais ou, segundo outras versões, somente aqueles com quem elas tivessem gerado filhas. Dizem que o amuleto trazia sorte e protegia de doenças. O muiraquitã mais comum tem o formato de sapo e é esverdeado, mas esses amuletos também eram talhados nas formas de peixes, tartarugas e felinos. O amuleto produzido pelas guerreiras amazonas é citado em Macunaíma, um clássico modernista de Mário de Andrade, publicado em 1928. O herói sem caráter passa quase toda a história percorrendo o Brasil à procura de um muiraquitã que perdeu depois de ganhá-lo de sua eterna paixão, uma índia Icamiaba. Segundo contam os índios em sua tradição oral, as filhas das Icamiabas, nascidas do encontro anual com os homens de outras tribos, escolhidos dentre os mais vigorosos e belos, eram criadas pelas mães instruídas no manejo das armas. Quanto aos filhos, eram dados no ano seguinte para que seus pais os criassem. Aqui entramos novamente num labirinto de miscelâneas entre as amazonas pertencentes às velhas tradições helênicas e as amazonas americanas, pois eram as primeiras que sacrificavam seus filhos homens, diz a historiadora Rosane. Icamiabas hoje. O indigenista Pereira, que convive com índios há mais de 50 anos, afirma que as mulheres guerreiras existiram e ainda existem na Amazônia. A última notícia que teve delas foi em 1967. Naquela época, ele estava determinado a encontrá-las e, depois de seguir pistas dadas por vários índios, chegou a um missionário alemão na região próxima ao rio Juruena, entre os estados do Mato Grosso e do Amazonas.
Ele disse que os índios dali eram fregueses das Icamiabas, conta Perit. Um missionário chamou um deles, que nem falava português, me apresentou e pediu que me contasse sobre as mulheres guerreiras, lembra o indigenista. Esse índio foi prisioneiro delas por uma semana. Ele disse que eram cerca de 30, que o alimentavam, e de vez em quando, tinham relação sexual. Durou até que ele não dava mais no couro, e as índias o deixaram fugir, afirma Perit. Esse índio concordou em levá-lo até as proximidades da aldeia onde teria ficado preso, tinha medo de ser de novo refém. No caminho, passou por sua tribo e o cacique também disse ter sido prisioneiro no ano anterior. Só concordaram em chegar até o local porque viram que as pegadas deixadas pelas Icamiabas eram antigas, de mais ou menos um ano. Nas 3 casas de palha, Pereira encontrou arcos, flechas, tacapes, espécie de porrete, e muitos colares. Algumas peças ele doou ao Museu do Índio, outras estão em seu acervo pessoal. Apesar de nunca ter ficado cara a cara com uma Icamiaba, o indigenista já participou de cerimônias indígenas feitas por algumas tribos como forma de relembrar os hábitos das mulheres guerreiras. Os Kayapós têm um ritual chamado Mebioa. Uma vez por ano, durante uma semana, as mulheres ocupam a casa sagrada de reunião dos homens. Elas são donas da aldeia nesse período. Provocam os índios, atiram pedras, gritam o nome deles. Os homens ficam em casa, preparam a comida e cuidam dos filhos. É um momento em que as índias querem mostrar que, se os homens não forem leais, fraternos, amigos, se não as respeitarem, vão embora da aldeia, vão voltar a viver sozinhas na floresta como as mulheres guerreiras, diz Perit. Outras tribos fazem cerimônias parecidas. Rosane conta sobre as mulheres xinguanas, que celebram o Yamaricumã, o ritual das Amazonas. É a rebelião coletiva contra o desprezo e a humilhação de permanecerem como simples espectadoras, assistindo a demonstrações que consideram machistas. Reagindo, as índias fazem o moitará, o comércio de troca intertribal, batem nos maridos, apropriam-se dos seus artesanatos e das flautas sagradas, cantam, dançam, lutam uca-uca e promovem uma festa tão grande e vigorosa como qualquer outra. Masculina. Essa é a forma de demonstrarem que a qualquer momento podem repetir o episódio das Amazonas guerreiras e viver isoladamente, diz a historiadora. Se as guerreiras amazonas são só uma lenda ou se já existiram de fato, não se sabe. Mas, com todas essas ameaças, os homens que se cuide. A lenda das guerreiras amazonas já era contada na antiguidade. Elas aparecem, por exemplo, na história de Hércules. Na mitologia grega, a rainha das Amazonas era Hipólita. Ela recebeu do pai, Ares, um cinturão mágico. O nono dos 12 trabalhos de Hércules foi obter justamente esse cinturão. Hércules lutou com Hipólita e matou-a para pegar o cinturão. A historiadora e estudiosa de folclore Rosane Volpato explica que as Amazonas, segundo relatos de Homero, viviam em comunidades nos templos espalhados pela Ásia Menor em uma época em que ainda vigorava o regime matriarcal. O romano Justino, baseado em fontes gregas, refere-se a uma nação de Amazonas, que, tendo perdido seus maridos na guerra, recusavam-se à escravidão do casamento. A princípio, lutavam somente para defender suas terras. Embora repudiassem o matrimônio, não deixavam, uma vez ou outra, de ter relações sexuais com os vizinhos. As crianças nascidas dessas relações, quando meninas, eram educadas nas artes bélicas e na equitação. Porém, antes do início do processo educacional, as amazonas lhes queimavam o peito direito para não causar obstáculo algum ao lançamento da flecha. Já os meninos eram mortos ao nascer. Alguns desses aspectos foram encontrados bem vivos nas Índias e Camiabas da Amazônia, embora elas tenham surgido de forma bem diversa das lendárias guerreiras descritas na Grécia Antiga, diz Rosane. Provavelmente, foram essas semelhanças que levaram Francisco de Orellana e o Frei Gaspar de Carvajal a denominá-las Amazonas quando as viram às margens do rio Iamundá. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais lendas.